Aí. Busque um entrelace de mãos no melhor entrelace, que é aquele que toque os ombros e estimule a abertura do peito. Afaste um pouquinho as pernas e deixe os pés e as pernas soltas. Coluna aberta. Olhos fechados, respiração nasal. Deixe o chão ir impactando em todo esse teu alto de costas. Observem as sensações dentro dos ombros de vocês, do alto do peito. E tentem de alguma forma conversar, mas não se identificar com o que você sente. Bem nesse lugar de acreditar no processo, que é a prática que vai trabalhar para você. Então é aprendendo a entrar em contato com os desconfortos. Mas de uma forma que não seja agressiva. E a partir desse lugar, de pernas para cima na parede, deixem a aula começar. Sentindo toda essa complexidade dos ritmos internos, cardíaco, respiratório, ritmo de pensamentos. Sintam e permitam e facilite o processo em que tudo isso, todos esses ritmos, vêm reduzindo a sua velocidade. Exercitando esta habilidade de abrir a prática com os olhos fechados, sem referências visuais, sem distrações visuais. Venham selando o seu dia. Neste lugar interno de silêncio. Bem devagar, sem mexer nas pernas, vão empurrando esse bolster lá para trás, lá para o meio da sala. Deixem as mãos ou embaixo do bolster ou em cima do bolster. Achem a altura ideal dos seus ombros. Os ombros vão botar em cima, aqui, vai ficar mais confortável. E a partir
do momento em que tu achou a melhor altura para os teus ombros, testa, abre a percepção, entra em contato com esse teu alto de costas, com os ombros, com esse trabalho de braços. E vê se é mesmo nessa altura que tem que ficar. Tudo a partir das sensações. Abrindo os dedos das mãos, abrindo a pele das palmas. E vem de verdade, provocando um pouquinho essa estrutura. Quem já está mais íntimo da prática, se tem espaço, vai lá, entra, estende um pouquinho mais. Às vezes um braço vai mais, o outro não vai, não tem problema, vai aquele que vai, estende mais, e o que não dá, fica naquele que dá. Juntem as pernas, estabeleça esse contato entre os ossinhos do tornozelo, esse giro das pernas para dentro, como se vocês fossem aproximar os ossinhos. Alguns corpos, os ossinhos ficam próximos, e outros formatos de pernas não. Tá tudo certo, mas tem uma intenção. Criando essa pressão entre pernas, tornozelos, joelhos impecavelmente esticados. Usualmente a gente não tem muito esse tempo dessa forma de estímulo, de pressão entre pernas, de joelhos estendidos. Então coloquem aí uma boa pressão. Agora flexionem forte com os dois pés, puxando a base dos dedos para baixo. Isso. Muita flexão. A partir da pressão entre pernas, deixa trabalhar. Se está tudo bem, pode aumentar a profundidade da dobra, puxando mais as laterais dos pés para baixo, que são bem a faca dos pés. A gente abre a pele da sola dos pés, trabalhando todos esses tecidos, estrutura. Com a extensão de braços. Isso vai. Preservem o fluxo da respiração. Se está tudo bem, sigam colocando intensidade. Se já chegou no limite e precisa recuar um pouquinho o braço ou perna, tudo certo. Fechem a sola dos dois pés, invertendo a ação, contraindo as solas, fechando esses dedos em bailarino e me dando uma cãibra mesmo, que pode acontecer aí, de sola. A cãibra é um dos trabalhos. Isso aí, Silvânia. Quadril no chão. Silvânia deixa passar a cãibra. Junta os dedinhos dos pés. Empurra esses dedinhos em direção à parede. Entra em contato de verdade com as estruturas dos dedos, cada dedinho. A gente está acordando esses dedinhos. Se
sentindo qual dos dedos não dispara a ação, podendo colocar mais demanda neste dedinho ou nestes dedinhos. Isso, Silvânia, vai deixando passar. Pressão entre pernas. Inverte a ação dos pés novamente, puxando a base dos dedos para baixo. Puxando para baixo as laterais dos pés. Deixa acontecer, gente, bem esse lugar intenso, o esgotamento, escorrendo pelas pernas, pelos pés, e é esse o trabalho. Limpando. Quebrando toda a rigidez da perna por trás, abrindo os tecidos, tendões, músculo, estímulo circulatório, linfático. Com a pressão entre pernas. Liberem a ação dos pés, mas deixam as pernas juntas com a pressão. Venham trazendo o bolster para baixo da cabeça. Se precisar botar os joelhos dobrados e pés na parede, coloca. Deixa tudo solto. Braços ao lado do corpo. Muita cãibra? Respira lá. Joelhos dobrados, pés na parede, rola de lado e vamos fazer uma posição de pé. Agora eu quero que vocês tirem as meias. Eu acho que as meias não vão ser amigas. Vocês vão colocar o pé direito, vocês vão ficar de frente para a parede, sem meias. Com o pé direito lá na borda direita do tapete, com as mãos na parede. Lembra, Silvânia? Vamos deixar o teu tapete mais aqui perto. Em cima. Pé direito na borda direita. E o pé esquerdo na borda esquerda. Não amassem o dedão no rodapé. Então deixa o dedinho 1 centímetro mais ou menos. Sim, bem longe, mas... Isso, dá um passo bem grande do pé esquerdo. Isso.
Mãos na parede. Alinhe o teu pé direito com a borda do tapete, então não deixa aparecer tapete. O pé tem que estar ali alinhadinho. Nem é porque eu sou virginiana, é porque é tudo bonitinho mesmo. Calcanhar um pouquinho para fora. Rosana, faça o pé esquerdo para a linha da parte esquerda. Alinhado com as laterais do tapete. Traz as mãos na linha dos ombros. Então, está alinhado o pé direito com a borda direita, pé esquerdo com a borda esquerda. Calcanhares levemente para fora. Respira. Então, a abertura, ela é uma abertura grande. Pode vir mais, Rosana, do teu pé esquerdo. Estendam os joelhos. Deixem as pontas de dedos na parede. Faz um copinho. Pode fazer aqui, não tem problema. Tá? Abre assim e faz um copinho. A coluna cresce. O cóccix desce. E subem um pouquinho baixo do ventre. Empurrem os pés no chão. E levem muita atenção para os arcos dos pés que empurram o chão. Criem essa base forte. Sinta o seu corpo. Tragam, meninas, útero e bexiga um pouquinho para dentro. O menino traz a bexiga. A coluna crescendo. As 5 digitais aí, né? De cada mãozinha tocando a parede. E agora eu quero que vocês dobrem um pouquinho os cotovelos para essa ação vir toda pro corpo. Senão a gente fica com toda ela na mão. E deixe o trabalho começar a acontecer. Solta a mão direita ao lado do corpo. Faz uma pausa. Estica os joelhos. Isso, Silvânia. Isa, eu não te aconselho soltar a esquerda ainda hoje. Tá? Mas eu tenho feito os exercícios. Tá. Então, se tá tudo bem, gente, se não tem nada de problemas de equilíbrio, solta a esquerda também. Se tem, vai com a mão na parede. Olhos fechados. Sinta o peso do corpo caindo. Descendo através da estrutura e soltando sobre os 2 pés. Preserve a respiração nasal. Deixe os pensamentos ficarem um pouco aquietados, meio que parando de pensar mesmo. Fica pensando quadril, posição, coluna. Só esteja parado na posição. Agora vocês vão perceber que várias áreas já começam a comunicar. Tornozelo, panturrilha, joelho. Percebe os pés. Relaxem mais na posição. Traz a bexiga e o intestino para dentro. Muito bom. Abrindo os olhos, deixando um olhar bem preguiçoso. Traz a mão esquerda na parede. Coloca a mão direita também. Agora escorrega as mãos lá para cima na parede. E vai levando o teu tronco em direção à parede. Empurrando o calcanhar esquerdo. Como se fosse dar uma espreguiçada lá em cima. Isso. Com o abdômen mais seguro para dentro. E gloriando. Ai, um monte de canho. Tudo vai passar. Palmas na parede. Deixa o corpo respirar.
Deixa a posição trabalhar. Muito bem, Silvânia, faz parte. Está voltando hoje, respeita. Uhum. Volta as mãos, os 10 dedos tocando a parede. E devagar, sai da posição, dobrando o joelho direito, subindo o calcanhar esquerdo e para o outro lado. Né, Sandra? É isso aí. Queria ouvir os gemidos. Leva o pezinho esquerdo, não aperta o dedão. E alinha os pés, gente, bem com as laterais do tapete. Aí. Coloque os 10 dedinhos, as 10 digitais. Isso aí, isso é tudo que voltou. Isso é tudo que voltou. Tá? Coloque as 10 digitais com o copinho aqui, a mão, não toda a mão ainda. Pausa, fecha os olhos. Abre os dedos dos pés. A coluna cresce, suga o baixo ventre. Respira na posição. Sucção do baixo ventre. Coluna acende. Respiração nasal. Solta a mão direita. Solta a mão esquerda. Bom no chão. Hã? Bom no chão. Não, põe a mão na parede. Isso, entrando nos detalhes. Os pés se soltam no chão, se moldam ao chão. Isso. Coluna crescendo, baixo ventre. Abre os olhos, põe as mãos na parede e escala a parede. Foi. Vai com as mãos abertas, abre os dedos. Isso, lá. Muito bom, Isa. Vai lá, Aninha. Vem, Silvânia. Aí, estenda os joelhos lá todo mundo. Rosana, Isaura, Sandro, Thaís. Suguem o abdômen. E sinta o trabalho como um espreguiçar mesmo. Que tu abre lá na axila, tu cria um espaço, as vértebras tudo expandindo, crescendo, criando espaços. Devagar retorna as mãos. Pausa. Abre os olhos, respira. Eleva o calcanhar direito, dobra o joelho esquerdo e sai da posição. Muito bem, gente. Agora a gente vai dobrar essa coluninha. Vocês vão sentar no chão sem bolster. Senta lá no rodapé e cruza a perna direita na frente da esquerda. Vamos lá, Elô. Se precisar de uma almofada, no chão. Faz o cruzamento fechado. Levando os calcanhares para frente. Acho que os calcanhares estão mais para frente. E venham fazendo uma flexão para frente. Então é o primeiro Sukhasana, sejam generosos. Faça uma flexão bem orgânica, bem casual. Deixe esse ângulo ser um ângulo de exposição da restrição do quadril. E aí você vai encontrar o que é rígido. Às vezes tem um pouco de reflexo para a coxa. No momento que tu curvou, que tu encontrou a restrição do quadril, agora começa a estender os braços. Entra em contato com a restrição e deixa a posição respirar.
Se tá tudo bem, aprofunda mais. Se já tá aí, que tem aí uma questão aparente, uma sensação que já tá pegando, fica aí. Deixando a posição trabalhar. Olhos fechados. Coluna curvada. Retorna o tronco e troca o cruzamento. Esquerda na frente. Faz o cruzamento fechado e fiquem muito atentos para esse calcanhar da direita vir mais para frente. Sai um pouco da linha do joelho esquerdo. Aí, começa a curvar. Vai levando o abdômen em direção às coxas. Também usando. Agora vocês elevem só um pouquinho a cabeça, mas não precisa erguer a cabeça e curva um pouquinho mais a coluna. Isso. Às vezes a gente curva a coluna, a cabeça e achou que curvou muito a coluna, porque a cabeça foi demais. Então tu eleva um pouquinho a cabeça e curva um pouquinho mais a coluna. Percebeu aí, Isaú? Isso, daí agora pode soltar a cabeça. Aí. Então a gente normalmente entra em lugares mais específicos dentro da lombar, dentro da região torácica, naqueles lugares que a nossa coluna quase não dobra. Entra nesse lugar, mas usem da generosidade com a prática de vocês. Deixe a posição respirar. Estendendo os braços. E devagar retorna. Fica de pé novamente. De frente para a parede. Pé esquerdo na margem esquerda do tapete. Lá na frente, coloca as mãos na parede. Não deixe o dedão ficar apertando o rodapé. Aliás, eu quero esse pé esquerdo no centro do tapete, eu disse errado. Aí. Agora dá um passo com a direita atrás na mesma linha do pé esquerdo. Na mesma linha. E você leva teu pé esquerdo lá na frente. Limpa o delone da linha. Dá um passo grande. Isso. Mãos na parede. Calcanhar esquerdo vai só um pouquinho para fora, com a da frente. O pé direito está lá atrás, é uma grande abertura. Estiquem os dois braços lá para cima, foi. Estende. Aí, vai ficar um pouco mais limitado. Tá tudo bem. Deixa a cabeça num ponto neutro, isso ainda. Abre os dedos das mãos.
esticando bem a pele das laterais que cobre o tronco. Todo mundo vai olhar um pouquinho agora para esse espaço entre as mãos. E se puder ficar um pouquinho de olhos fechados, com essa cabeça um pouquinho para cima, fica. Se tem questões fortes de cervical, não. Deixa num ponto neutro. Solta a estrutura dos dois pés, relaxa os pés. Deixa os pés se soltarem, se moldarem ao chão. Nem uma patinha mesmo. Levem os arcos para baixo. Isso, Isaura. Suba o abdômen, a coluna cresce, bexiga e intestino para dentro. Devagar, abre os olhos, sem sair da parede, as mãos descem, pontinha dos 10 dedos na parede, cotovelos um pouquinho dobradinho, relaxados, nariz alto, garganta aberta, baixo ventre sugadinho, derruba o braço esquerdo, derruba o braço direito, está bem sólida essa disponibilidade do equilíbrio. E agora, se dá, fecha o olho. Não entre num exercício de esforço. E as pernas vão dar uma surtadinha. Músculos engajando, identifica o processo, a natureza trabalha para você, você não precisa entrar em esforço. Mãos na parede, troca o lado. Colocando o pé direito. Vixe. Pé direito lá na frente, dá um passo grande para o esquerdo. Leve os calcanhares, direito e esquerdo, levemente para fora. Isso. Mãos na parede, as 10 digitais, coluna crescendo. É que tem bastante trabalho da academia nessa coluna. Então a gente está quebrando essa rigidez, entende? É isso. Mas é um equilíbrio bacana. A coluna cresce, bexiga e intestino para dentro. Ai, deixa esses ombros um pouquinho para baixo, tirem a tensão, larga a mochila. Isso. Levem, gente, os arcos para baixo. Sinta esse pé abrir. Nem que tenha que subir um número do sapato. Quando a gente tem esse pé que funciona, a gente tem uma marcha boa, uma caminhada. Sobe os braços, vai, escala a parede, coloca lá as mãos, abre os dedos. Isso, todo mundo. Agora, percebam se vocês não deixaram os joelhos ficarem dobradinhos, estende os joelhos. Olhem lá entre as mãos. Fecha um pouquinho os olhos, com essa cabecinha um pouquinho... que dá um impacto lá na cervical, esse trabalhinho, que não é muito agradável. Tragam a bexiga e o intestino para dentro. Sinta-se espreguiçar. Retorna os braços para a linha dos ombros. Pausa. Libera o braço esquerdo. Pausa. Sente. Ancora os pés, estende os joelhos, cresce a coluna. Se está tudo bem, solta o outro braço. Por enquanto, os olhos podem ficar abertos. Daí, Silvânia, tu pode deixar um polegar lá na mão, um indicador. E fechem os olhos.
Deixar. Podemos deixar só um dedinho se o equilíbrio não está disponível desse outro lado. Respira. Mãos na parede. Isso. Dobra o joelho direito, leva o calcanhar esquerdo e direto vão ajoelhar no chão. Quero saber quem fez os olhos fechados. Eu fiz. De jeito nenhum. A gente vai aprendendo, né? Mas Seguindo. balança muito, né? Está dando equilíbrio, né? A gente vai mexendo nos lugarzinhos lá no cérebro que a gente nem sabia que existia. Agora eu quero que vocês façam uma posição de joelhos e coloquem os cobertores no peito do pé. Se tem questões de joelho, no joelho. Só ajoelha primeiro, que nem Taíraninha, como se fosse ajoelhar lá na sala da tua casa. Tá. Senta e fecha os olhos. É um ajoelhar bem casual. Sem... Fecha os olhos lá um pouquinho. Se precisar botar a mão no chão, coloca para equilibrar esse peso em cima do quadril, para não ter dor forte. Agora a gente vai arrumar uma posição um pouco diferente. Vocês vão botar as mãos no chão, vão deixar os joelhos juntos, os joelhos próximos. Joelhos próximos, afasta só um pouquinho. E coloca os pés na mesma linha dos joelhos. Fica com os pés retos lá atrás. Eu vou mostrar aqui no da Sandra. Eu vou abrir e vou abrir. E vocês vão sentar nesse espaço, botando um bolster ou tentando vir com o quadril com a mão no chão. E acha um lugar que tu consiga ficar. Isso. Trabalhando o tornozelo. Peito do pé. Pode botar a mão no chão, se precisar, tá? E é bem esse lugar de a gente vir explorando a posição e entrando devagar nela. A gente está sentando entre os tornozelos, mas não em cima deles, com os pés retos apontados para trás. Isso. Respira. Sinta. Perceba. Se vir dor aguda para o joelho, me avisa. Mão no chão vai dar mais segurança, né? Muito bem. Devagarinho levanta e caminha. Meu Deus. Dá uma caminhadinha em cima do teu tapete para integrar. Respira na posição. Agora eu quero que vocês deixem o bolster aqui na frente, ó, do tapete de vocês, deixando um pé de cada lado do tapete
E alinhando, né? O pezinho direito com a borda direita, pé esquerdo com a borda esquerda, alinha bem, isso, e cai numa flexão para frente. Deixa bem alinhadinho, assim. E vão com as mãos no apoio. Deixa esse apoio bem na linha dos ombros, estenda os joelhos, deixa a coluna solta, cabeça solta. Vamos inspirando e exalando. Eixo do corpo para frente. Olhos fechados. Pressiona as mãos no apoio, estende a coluna, olha lá na frente. Lá na frente, como se fosse olhar lá na parte alta do roda-fogo. É um trabalho bem visual mesmo, de globo ocular. Suga o abdômen, sobe a coluna e estica a linha. Pode sair da posição. E agora, como ninguém é de ferro, vocês vão botar o bolso no rodapé e deitar. Ainda não tem já. Tá pensando aí. Não é o soninho. Joelhos dobrados, pés no chão. Junta a sola dos pés e derruba os joelhos para baixo. E daí, Sandra e todo mundo, entrelaça as mãos embaixo do bolster ou embaixo da cabeça, ou segure o bolster nas laterais. Daí o Tair entra esse cotovelinho. Tragam os calcanhares bem próximos do quadril. Deixe a posição respirar. Levando a coluna lombar discretamente em direção ao chão. Cruza a canela direita na frente da esquerda. Vai levando o calcanhar direito lá para o lado esquerdo e vem trazendo o calcanhar esquerdo aqui para o lado direito do tapete.
E ainda assim fazendo esse cruzamento bem fechado. Pode fechar mais, Rosana. Isso, fazendo, amarrando mais. Eu vou fazer um ajuste, tá? Vai expor mais a rotação da cabeça, a rotação externa da cabeça do fêmur. Isso, deixa a posição trabalhar. Isso atrás do calcanhar esquerdo mais pra frente. De dentro. Muito bom. Vou fechar um pouquinho mais de tempo. Isaura, traz teu calcanhar esquerdo um pouco mais pra frente. Vou fazer um ajustezinho, tá? Deixa tudo acomodar. Deixa a posição ficar bem orgânica. Bem nesse sistema de alavancas. A posição trabalha para você. Agora comece a empurrar um pouquinho os joelhos e as coxas de vocês para baixo. Ficando bem naquele lugar. Eu vou dizer uma coisa, que é uma galinha desossada. A gente empurra e o quadril fica ali. É bem nesse lugar, é criar esse espaço. Vai empurrando o joelho e as coxas. Uma pressão das pernas para baixo. Empurrando, inclusive, essas laterais dos pés no chão. E os joelhos e o fêmur para baixo. Percebeu isso, Vânia? Cesse essa ação e troca o cruzamento. Preservando a coluna, preservando os braços. Venham alinhando esse cruzamento mais fechado. Levando o pé esquerdo lá para o lado direito do tapete. Muito bem, Isaura, agora aprendeu a lição. Foi isso. Empurrem a lateral dos pés no tapete. E agora comece a empurrar os joelhos e as coxas para baixo. Sente o joelho e ele empurra não tanto. Tá. Eloá. Daí não empurra. Tá. Passem um scanner no corpo de vocês na posição. Deixando o trabalho ficar... Ele é passivo, mas ele tem uma ação. De olhos fechados, percebe. Deixa a posição comunicar.
devagarinho escorreguem a perna esquerda, escorreguem a direita. Se tu tem desconforto em ficar com as mãos lá no entrelace, tira. Se não tem, pode ficar. Deixem o corpo bem solto. Já começou? Venham soltando tudo. Já começou, já sabe? Exala, pode ser. Venham abrindo intencionalmente o relaxamento de vocês. Entreguem primeiro tudo que toca o chão. Coluna aberta. Relaxa o couro cabeludo, os músculos da face. As pálpebras, o nariz, a boca, a língua, a garganta, os ouvidos. O pescoço, os ombros, os braços, as mãos. Relaxa em toda a região de costelas, todo o teu tórax. O abdômen, os órgãos internos, as pernas e os pés. Tragam para essa posição uma memória bem terapêutica, uma memória de cura, de alívio, de entrega.
as mãos, os pés. Venham deixando esse alongar, surgir, vem expedição, vem saindo daí bem preguiçosa. Como se fosse um despertar. Venha trazendo as mãos em ali do lugar, que todos os seres tenham se beneficiado com esta prática. Abençoamos e agradecemos a todas as coisas e seres do universo. Que todos os seres, em todos os lugares, sejam em paz e protegidos. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om. Muito obrigada. Vamos fazer uma flexãozinha em frente. E até a nossa próxima prática, que pode ser amanhã, meus amores. É ruim, mas é bom, mas é bem bom. E depois fica bom. É mais bom do que ruim. É mais bom do que ruim. É ruim, diz ela. A gente entra nos desconfortos, né?